Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos fazer uma breve recordação do que nós vimos pela manhã, porque temos muitas pessoas que só vieram à tarde. Na parte da manhã, nós falamos sobre os 4 pilares do método reflexivo consciencial. O primeiro pilar, que é o consciencial, refletir fazendo investigações das leis divinas que já estão em nossas consciências para que nós nos tornemos seres conscienciais. O segundo pilar, desenvolver o hábito da reflexão. A arte de refletir, porque somente refletindo sobre as leis, investigando-as, é que nós vamos nos tornar seres conscienciais. O terceiro pilar é o estímulo à prática das virtudes, de modo que a pessoa possa amar as leis e praticá-las, desenvolvendo as virtudes cristãs em si mesmo. O quarto pilar é a aplicação prática conforme as questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, como aplicar tudo isso em nossas vidas. Então, são os 4 pilares, como nós falamos, indissociáveis um do outro e que nos auxilia a compreender as leis divinas conforme as questões 614, 619, 621, 621A e 627, que também nós refletimos na parte da manhã. Vimos que o método reflexivo consciencial, ele é baseado na maêutica socrática, nas perguntas conscienciais de Jesus, que nós vamos ver agora, e o método dialético de Kardec. Nós paramos exatamente aqui, nas perguntas conscienciais de Jesus. Vimos que Jesus, como Espírito crístico, modelo e guia de todos nós, a cada pergunta que ele faz, não apenas naquele momento histórico, mas como as palavras do Cristo, como disse o apóstolo Pedro, são palavras de vida eterna, aquele convite de convocação não foi somente para a pessoa ou para as pessoas que o ouviram naquele momento histórico. É para todos nós, para toda a humanidade, em todo o sempre. Porque, como está aqui no texto, é um convite e convocação do guia e modelo da humanidade para que a pessoa pudesse olhar-se com a virtude da verdade. É assim que o Cristo fez uma série de perguntas, como nós falamos, oportunamente nós vamos fazer um seminário que vai dar origem a um livro das perguntas conscienciais do Cristo. Mas já temos um material gravado que estará disponível em breve nos sites da Federação do Projeto Espiritizar. Está travado aqui, alguma coisa está errada, não está saindo a setinha. Agora deu. Bom, nós vamos começar com algumas perguntas conscienciais que o mestre faz à multidão no Sermão do Monte, em um verdadeiro diálogo consciencial com a multidão. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 31, no chamado Sermão da Montanha. Jesus faz várias perguntas conscienciais, nós destacamos algumas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com
todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então nós vemos o Cristo fazendo uma série de perguntas, uma após a outra, com o objetivo de nós nos olharmos com mais consciência, prestarmos atenção na natureza, prestarmos atenção na providência divina, que provê a tudo, que provê a todos, provê o universo inteiro. Se provê o universo inteiro, não vai nos prover? E ele continua: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então, são perguntas conscienciais que não serviu apenas para a humanidade naquela época. Até hoje, é um dos cânticos que nós temos no Evangelho de Jesus, essa passagem que ele fala poeticamente dos pássaros, dos lírios do campo, e nos convida a nos perguntarmos consciencialmente: será que vale a pena vivermos somente em busca de questões materiais da vida, esquecendo que a ampulheta, como a poesia, a canção, o Afro faz essa poesia cantando, O Tiago, como não canta, declama. A ampulheta do tempo vai nos conduzindo para a sepultura e nós esquecendo das leis divinas, muitas vezes. A Pedro, o apóstolo, o mestre fez dezenas de perguntas conscienciais, relatadas pelos 4 evangelistas. Estudemos algumas delas. Em João, capítulo 21, versículos 14 a 17, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Aqui João faz referência às aparições do Cristo após a morte corporal. Allan Kardec, em A Gênese, ele faz referência também a essas aparições, colocando Jesus nesse momento como um agênere que momentaneamente se materializa e tem um relacionamento com seres encarnados e logo em seguida volta para a dimensão espiritual. Nós temos vários relatos no Evangelho de Jesus, como diz Pedro aqui, João, já era a 3ª vez que ele se manifestava dessa forma. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filhos de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Nós sabemos que o Espírito crístico, como Jesus, ele tem uma onisciência relativa. Claro que Jesus sabia que Pedro o amava
no nível evolutivo de Pedro. Mas por que Jesus faz 3 vezes a Pedro a mesma pergunta? Será que era para constranger o discípulo? Com certeza não, jamais um espírito crístico puro vai constranger alguém. Então vejamos que essas 3 perguntas iguais têm um objetivo, são perguntas conscienciais. Perguntas não para Jesus. Jesus sabia muito bem o que Pedro sentia por ele. As perguntas eram para quem então? Para o próprio Pedro. Por que 3 vezes então? Muita gente poderá dizer, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, ele negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou para ele 3 vezes. Isso é muito simplista, não é por isso. Jesus aqui está convidando Pedro a refletir em 3 níveis de consciência. Nós vimos isso de manhã. Vamos lembrar? 3 níveis da verdade. O primeiro nível é o cognitivo, conhecer a verdade. Era uma pergunta para Pedro pensar: como é o meu amor por Jesus? E é uma pergunta para nós pensarmos: como é o nosso amor por Jesus? Nós temos refletido a mensagem do Cristo em nossas vidas? Temos pensado sobre isso? Temos refletido no nosso dia a dia sobre a sua mensagem? O segundo nível, qual é? Do nível do sentimento. Ele pediu para que Pedro adentrasse no seu sentimento. Como é o amor que eu sinto pelo Cristo? Extensivo a todos nós. Como é o nosso amor por Jesus? Nós temos falado do amor por Jesus e sentido esse amor em nossos corações? Tem vibrado as fibras mais íntimas da nossa intimidade quando nós refletimos sobre algum versículo do Evangelho de Jesus? Ou ele tem ficado apenas na nossa mente? Tem ficado apenas no nível cognitivo? O amor é para vir para o nível do sentimento, a partir da cognição. E o terceiro nível, qual é? De vivenciar a verdade, né? Então é para que Pedro não apenas pensasse no amor, mas sentisse profundamente esse amor e vivesse em plenitude esse amor. A partir desse momento, Pedro nunca mais foi o mesmo. Quem já leu o livro Paulo Estevão, ele mesmo fala que depois desses momentos e depois dos fatos que aconteceram em Pentecostes, ele mudou a postura. Aquela dubiedade que ele tinha em relação aos próprios ensinamentos de Jesus, que o levou a negar o Cristo, ele ressignificou, porque ele realmente fez os esforços para amar Jesus nas 3 dimensões do Espírito: o saber, o sentir e o vivenciar. Então, quando nós olhamos essas perguntas conscienciais aqui, não são para Pedro apenas. É como se Jesus estivesse na acústica da nossa alma. Lorena, filha de Luísa Leontina, amas-me? É para cada um de nós, filhos dos nossos pais. Na época era comum, né, chamar o filho de fulano, porque não havia um sobrenome, mas é como se o Jesus estivesse na acústica da nossa alma, nos perguntando 3 vezes: amas-me? O que nós responderíamos?
é algo para nós refletirmos. Em João capítulo 21, versículo 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Quem não lembra dessa passagem, uma passagem muito interessante, que Pedro foi reclamar para Jesus que ele tinha falado que João não sofreria a morte pelo martírio. E Pedro ficou incomodado, ciumado com aquilo. E aí Jesus diz isso para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Muitas vezes nós ficamos tão incomodados com o que os outros fazem, o que os outros deixam de fazer, e não fazemos a nossa parte. Aí vem a pergunta consciencial de Jesus: que te importa a ti? Segue-me tu. Que te importa se o outro faz ou deixa de fazer? O que importa é que nós sejamos fiéis às nossas consciências, fiéis ao Mestre. É o convite que ele faz nesta pergunta consciencial, não só a Pedro, mas extensiva a todos nós. André e Pedro, em João 1, 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Essa passagem é belíssima, porque Jesus está passando lá na praia, no lago de Genezaré, e dois pescadores num barco se aproximam dele, e pelo magnetismo de Jesus, eles vão e seguem. Eram André e Pedro, que tornaram-se apóstolos do Cristo. E Jesus pergunta a eles: que buscais? É extensiva a nós ou não essa pergunta? Que buscais? Que nós estamos buscando na doutrina espírita? O que nós estamos buscando no cristianismo redivivo? A Saulo de Tarso, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é famosa, né? Todo mundo conhece, por causa do Paulo Estevão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é só para o Saulo aqui, é para todos nós essa pergunta também. Por que que muitas vezes nós perseguimos Jesus, mesmo dizendo que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele? Não o Cristo manifesto, porque é impossível persegui-lo. Porque Saulo pensava que conseguia perseguir Jesus pelos cristãos que ele perseguia. Mas quem é que Saulo estava perseguindo mesmo? Ele estava perseguindo o Cristo interno. No livro Filhos de Deus, Joana de Ângeles tem uma mensagem chamada O Teu Cristo. E ela diz que todos nós trazemos um Cristo interno a se manifestar em nós. Então é esse Cristo que Saulo de Tarso perseguia. E como que nós podemos perseguir o Cristo interno, impedindo-lhe de manifestar momentaneamente? Com ações egóicas que nos distanciam das leis divinas. Muitos de nós que dizemos que somos cristãos, que somos espíritas, ainda perseguimos o Cristo de uma forma diferente do passado, de uma forma em que nós não nos permitimos a manifestar o Cristo interno que existe em nós. Ao cego de Jericó, Lucas 18, 41, 42, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja.
E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. É uma pergunta muito interessante. Se nós estivéssemos diante do Cristo agora, o que nós pediríamos ao Cristo? Que queres que te faça? Nós estamos diante do Cristo agora, neste salão? Com certeza. Porque a doutrina espírita é a doutrina do Cristo rediviva. É Jesus de volta para nos convidar diretamente a realmente segui-lo, a que nós nos salvemos de nós mesmos. Quando ele responde ao cego: a tua fé te salvou, não foi uma cura pura e simplesmente, foi um movimento de salvação, que é o movimento da criatura querer se iluminar. A multidão, Lucas 6, 46, 47. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Essa é uma pergunta que todos nós somos convidados a nos fazer esporadicamente, pelo menos. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitos podemos passar a existência inteira falando Senhor, Senhor, e não continuar não fazendo, apesar de todas as orientações claras da doutrina espírita, aquilo que Jesus quer que nós façamos. A multidão, Mateus 7, 3. Porque reparas o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Essa é uma pergunta famosa, muita gente repete de cor. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, como se nós ficássemos tão perturbados com o cisco que está no olho do outro e esquecemos da trave que está no nosso. A multidão, Mateus 5, 47, que fazeis de especial? E aí, gente, para nós, o que estamos fazendo de especial dentro do movimento espírita? Muitos de nós, muitas vezes, pretensiosamente, acreditamos que estamos fazendo grandes obras, grandes coisas. Agora, se nós formos ver, às vezes desencarnamos na posição do Jacó, Frederico Figner, no livro Voltei. Fez as obras de fora e esqueceu da principal obra, que é a obra de dentro. A obra da autotransformação, a obra do desenvolvimento das virtudes cristãs em si mesmos. Que fazeis de especial? A Judas, Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Nós falamos de manhã dessa pergunta. É uma pergunta que também cabe para todos nós. Amigo, a que vieste? A que nós estamos aqui? A que nós estamos dizendo que somos espíritas e somos trabalhadores do Cristo? O que realmente estamos fazendo? O método dialético. Dialética é uma palavra com origem no termo grego dialétique e significa a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar. Para os gregos, a dialética era utilizada para separar fatos, dividir ideias, para poder debatê-las
com mais clareza. Trata-se de um diálogo no qual se debate ideias diferentes, no qual um posicionamento é defendido, utilizando-se de argumentações. Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à verdade por meio da contraposição e reconciliação de contradições. Como nós falamos de manhã, Kardec foi magistral no uso do método dialético. Desde a introdução do Livro dos Espíritos até a sua conclusão, o tempo todo, o codificador utilizou o método dialético. Em todas as obras básicas, em algum momento, ele usa o método dialético, que é esse movimento de buscar as ideias diferentes sobre um determinado tema e aí ir trabalhando na arte do diálogo, de debater, persuadir, raciocinar, para mostrar que aquela ideia ou é equivocada ou está acertada. E aí vai demonstrando isso. Allan Kardec utilizou o método dialético em todas as obras da codificação com exímia maestria, como já dissemos. Um exemplo de um texto de Allan Kardec em que o codificador utiliza o método dialético com o objetivo de aprofundar reflexões sobre um determinado tema é o item 222 de O Livro dos Espíritos, Considerações sobre a pluralidade das existências. Nós estudamos isso no seminário sobre o método reflexivo. Ele está em edição, em breve vai estar disponível no site do Projeto Espiritizar. Mas aqui nós não vamos ter tempo de estudar o item 222. Mas Kardec começa falando desde dos filósofos antigos, de Pitágoras, sobre reencarnação, como eles aceitavam a ideia da reencarnação, vai falando dos detratores, daqueles que não aceitam a ideia, vai demonstrando de uma forma muito lógica que a reencarnação é um fato, é uma lei divina. Usando o método dialético, chegando a reflexões que somente aquela pessoa que está num processo de rebeldia, de não aceitação, de negação completa, é que não se curva à argumentação do codificador, no sentido de acolher realmente a argumentação com muita lógica, com muitas referências, muitas reflexões. Claro que existem pessoas que você pode argumentar tudo o que for possível e a pessoa continua endurecida, continua rígida nos seus próprios princípios. É aquilo que o codificador, ele respeitava essas pessoas, mas ele utilizava muito do método dialético não para convencer essas pessoas, mas para buscar esclarecê-las. As obras básicas, elas trazem esse recurso com exímia maestria do codificador. Sugerimos que nós leamos as obras básicas, especialmente o Livro dos Espíritos, com esse olhar. O método dialético, como que Kardec vai construindo o pensamento? Se nós lermos olhando, tendo esse olhar, nós vamos ter uma visão do Livro dos Espíritos completamente diferente do que nós tínhamos. E as demais obras a mesma coisa. Porque nós vamos vendo a inteligência das perguntas, das argumentações, as reflexões sendo colocadas, e quando nós refletimos assim, nós estamos trabalhando o segundo pilar do método reflexivo, o movimento de refletir sobre o sentido e não simplesmente passar pelo conteúdo sem reflexões. E o método dialético é o método reflexivo por excelência. Vamos ver agora a utilização do método reflexivo consciencial no estudo sistematizado. Como nós falamos, hoje nós vamos nos ater ao estudo sistematizado. É um método para ser utilizado não apenas no estudo, mas na exposição doutrinária,
no atendimento espiritual, atendimento fraterno. Em todas as áreas do centro espírita, nós podemos utilizar o método reflexivo consciencial, porque, como nós vimos, ele está centrado nas leis divinas da consciência, na prática das virtudes e na aplicação prática de tudo isso em nossas vidas. Sobretudo, o método reflexivo consciencial deve ser utilizado em nossas vidas. Nos estudos cotidianos que nós temos no dia a dia, nos dilemas que nós passamos em nossas vidas, o método reflexivo consciencial ele é muito útil. Particularmente, nós o utilizamos já há muitos anos com eficácia no sentido de nos auxiliar a passar pelo crivo das leis divinas as nossas atitudes. É claro que o método não gera a perfeição de ninguém. O método facilita o processo de aperfeiçoamento. Qualquer método é para facilitar o trabalho do aprendiz, não para realizá-lo, porque não é possível um método nos transformar. Se fosse assim, seria muito fácil. Cria um método, se transforma as pessoas. É para facilitar o nosso trabalho, né? Ele age como um facilitador das nossas ações. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no projeto 1868, ele diz que o ensino espírita, no item Ensino Espírita, ele nos ensina que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero que esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Palavras do codificador no projeto 1868. De lá para cá, o estudo regular foi se aprofundando cada vez mais. A Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, atenta às orientações kardecianas e as que provêm do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, elaborou um programa de estudo sistematizado, reflexivo sistêmico das obras básicas, em conjunto com o Evangelho de Jesus, conforme recomendação na obra Orientação para o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, segunda edição, FEB, página 10. Diz o opúsculo. A Federação Espírita Brasileira cursos de aprender outras formas de estudo do Espiritismo, desde que guardem coerência com os postulados da codificação. Então, atentos ao que as orientações que vêm do CFN, como nós falamos, esse método reflexivo consciencial nós temos desenvolvido há 12 anos e há 8 anos nós começamos a desenvolver o programa de estudo das obras básicas em conjunto com o Evangelho de Jesus, usando o método reflexivo consciencial que foi desenvolvido aqui também na equipe federativa. Na mesma obra, há orientações muito claras sobre o motivo pelo qual o estudo deve ser sistematizado, dentre as quais destacamos. Na página 13, o que é estudar de forma sistematizada? É construir o conhecimento partindo do conteúdo mais simples para o mais complexo, com aprofundamento progressivo, de forma planejada, organizada e contínua. É estudar os temas espíritas encadeados com lógica, mediante programação previamente elaborada, consequência, método e coerência. Então, o que caracteriza um estudo sistematizado é exatamente essas características colocadas no livro de orientação ao estudo sistematizado da doutrina.
Na página 13 ainda, tem a pergunta: o que se entende por estudo sistematizado da doutrina? É um programa de estudo metódico a ser realizado em grupo privativo, fundamentado na codificação espírita e em obras complementares, reconhecidamente importantes para a compreensão da doutrina espírita. Nas páginas 13 e 14, tem também uma observação muito interessante. O que diferencia um estudo sistematizado de um estudo sequenciado é a metodologia. No estudo sistematizado é possível uma visão sistêmica do conteúdo doutrinário, no seu tríplice aspecto. Os temas que separam os conteúdos em partes são delimitados pelos objetivos e aprofundados por pesquisa bibliográfica. No sequenciado de obra específica, com ou sem inclusão de bibliografia auxiliar ou complementar, o estudo ocorre em ordem sucessiva do início até o fim da obra. Há muitos anos, os centros espíritas têm feito estudo sequenciado das obras básicas. É um estudo que pode e deve ser feito no centro espírita. O método reflexivo consciencial pode ser utilizado no estudo sequenciado. Agora, o estudo sistematizado, ele facilita o processo, aquilo que nós falávamos agora há pouco. O método não realiza a ação, ele auxilia a pessoa a realizar a ação. Quando nós sistematizamos um conteúdo, como é colocado aqui, tendo uma visão sistêmica do conteúdo doutrinário, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nós facilitamos pela condensação de um mesmo conteúdo. No caso do programa que nós temos desenvolvido, nós utilizamos as 5 obras básicas, mais o Evangelho de Jesus. Quando há referência direta no Evangelho de Jesus, nós estamos falando dos 4 evangélicos canônicos, Mateus, Marco, João e Lucas, e não no Evangelho segundo o Espiritismo especificamente. O Evangelho segundo o Espiritismo também é utilizado como parte das obras básicas. Mas nós unimos os temas e trabalhamos de uma forma sistêmica. Então, por exemplo, quando temos... O que é sistêmico? Temos uma questão no Livro dos Espíritos que aborda o tema. Aí, isso no início, por exemplo, o tema Deus. Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos aborda o tema Deus. Mas várias questões posteriores, em outros capítulos, também abordam o tema Deus. Então, no módulo da presença amorosa de Deus em nossas vidas, nós pegamos todas as questões, aquilo que nós conseguimos, é claro que o objetivo não é esgotar toda a obra, as questões atinentes a Deus em todo o Livro dos Espíritos é estudado de uma forma sistêmica. Mas não ficamos apenas no Livro dos Espíritos, porque o próprio Kardec diz que do Livro dos Espíritos surgiram as outras obras. Então, se ele está falando de Deus aqui, numa determinada nuance, e sabemos que a Gênese também aborda isso, nós vamos em a Gênese e trazemos o conteúdo e estudamos aqui. Isso que significa sistêmico. Você vai trabalhando todas as obras básicas em temas para que haja uma compreensão do conjunto. No estudo sequenciado, nem sempre isso acontece, porque vai ficar na memória do facilitador e dos estudantes. Se eles lembrarem que em tal dia estudaram isso, quando estiverem estudando a Gênese, que em tal dia estudaram no Livro dos Espíritos aquele mesmo tema, pode até que, vamos lembrando, então nós recordamos. Mas isso, pela nossa memória, é um pouco trabalhoso de se fazer. Já no estudo sistematizado, o próprio programa já faz isso e traz-se os conteúdos não de forma sequenciada, mas de forma sistematizada. Então, o programa que nós temos desenvolvido é
um programa de estudo sistematizado por essa questão. Então, nós temos desenvolvido, está à disposição do Movimento Espírita, o Programa de Estudo Sistematizado, Reflexivo, Sistêmico, para estudo das obras básicas em conjunto com o Evangelho de Jesus, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, Projeto Espiritizar. Por que nós acrescentamos a palavra reflexivo sistêmico? Primeiro, porque o estudo sistematizado é sistêmico. Acabamos de ver o texto da FEB que fala que todo estudo sistematizado ele é sistêmico pela aglutinação de temas. O reflexivo, porque todo o programa ele começa com reflexões e conclui com reflexões. O tempo todo convidando o estudante a refletir com base no método reflexivo consciencial. Primeiro pilar, repetindo, primeiro pilar consciencial, estudamos as leis divinas, sempre fazendo todo um trabalho de investigação das leis. A partir da investigação das leis, que é o primeiro pilar consciencial, tudo é feito de forma reflexiva, desde a reflexão inicial que tem no início de cada encontro de trabalho, nós não chamamos de aula, nós chamamos de encontro, porque é encontro de convivência para a reflexão das obras básicas e do Evangelho de Jesus. É feito toda uma reflexão inicial, com base na maiêutica socrática, que é aquele movimento de você buscar o que você sabe, ou o que você não sabe do tema. Porque nem sempre, por exemplo, no introdução, que é esse conteúdo que está aqui, é o primeiro, que é o módulo introdutório, é um módulo para pessoas iniciantes de doutrina. Quem nunca ouviu falar da doutrina espírita. Às vezes, pessoas que têm uma noção muito vaga do que é o espírito imortal. Então, por exemplo, nesse módulo introdutório, o primeiro encontro, o título, Quem sou eu? Espírito imortal em evolução. O objetivo do encontro, refletir sobre a nossa existência enquanto espíritos imortais que somos. Aí vem a reflexão inicial. Essa reflexão inicial é para introduzir, com base na maiêutica socrática, o próprio conteúdo para a pessoa, ela pensar nisso. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se profundamente. Quem é você? É claro que isso tudo vai sendo lido pausadamente, isso tudo é explicado no livro Centro Espírita Promoção do Espírito Imortal. Você se vê, a pessoa, o facilitador, vai perguntando e dando tempo para as pessoas refletirem sobre aquilo. Você se vê como um ser espiritual ou há em sua intimidade a ideia materialista de que é tão somente um corpo que nasce, vive e morre? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem. Então, todos os encontros começam com esse questionamento inicial e depois tem uma avaliação reflexiva ao final. O objetivo é exatamente tornar o estudo reflexivo. Depois de haver essa introdução, temos a reflexão doutrinária, começa com questões para reflexão. Essas questões para reflexão são respondidas no conteúdo. Então, nós temos o conteúdo, basicamente, 80% do estudo foi baseado no Livro dos Espíritos. Talvez um pouco menos, 80%, 70% no Livro dos Espíritos, porque a base de todas as obras básicas é o Livro dos Espíritos. As outras obras básicas vêm como um complemento aos conteúdos do Livro dos Espíritos,
E as complementares, quando há, no introdução tem mais obras complementares do que nos outros módulos, porque ele é um modo introdutório, então nós colocamos contos de Humberto de Campos, de Hilário Silva, textos de Emmanuel, textos de Joana, para facilitar a iniciante a entender. Ao final de cada encontro tem uma avaliação reflexiva. Por exemplo, neste encontro, a avaliação reflexiva, deixa eu achar aqui. Primeiro encontro, que é eu, espírito imortal, quem sou eu? No final do encontro, feche os olhos, entre em contato com você mesmo, essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você se vê? Você é capaz de se saber e se sentir espírito imortal? Que perspectivas se abrem diante de você a partir dessa realidade? Neste encontro, refletimos sobre a nossa condição de espíritos imortais, seres inteligentes da criação, filhos de Deus. Como é para você sentir essa realidade incontestável? Você se sente como parte integrante da criação, filho de Deus? Por que isso tudo? Porque tem a ver com o pilar reflexivo. O estudo é reflexivo sistêmico, mas não um sistema que apenas fica na teoria. Essa teoria é colocada em reflexões durante o estudo, né? Tem todo um procedimento que está no apêndice. Temos essa reflexão no apêndice dos módulos 1, 2 e 3. Não me lembro se foi colocado, acho que pela espessura desse não foi colocado os apêndices no introdução, porque ele ficou mais espesso que os outros. Temos tanto nos módulos 1, 2 e 3, e vão ter nos demais, quanto no livro O Centro Espírita Promoção do Espírito Imortal, como que se trabalha tudo isso no Centro Espírita. É o tempo todo auxiliando as pessoas a refletirem sobre aquele conteúdo nas próprias vidas. O módulo introdutório, como nós falamos, introdução ao estudo reflexivo da doutrina. Ele é composto de 28 encontros, como nós falamos, encontros para introduzir as pessoas no conteúdo espírita. E nós começamos com os dilemas que fragilizam o ser humano. Por que nós começamos com os dilemas que fragilizam o ser humano? Porque a maioria das pessoas buscam os centros espíritas com aflições, que elas querem respostas. É muito comum o estudo sistematizado, né, sem nenhuma crítica da nossa parte, começar com dados históricos. É muito interessante, mas muitas vezes a pessoa está pedindo outra coisa, ela está pedindo respostas para os dilemas da vida. Então, essa parte de movimento espírita, como o centro espírita funciona, a doutrina espírita como consolador, o tríplice aspecto, isso tudo ficou para o final desta obra introdutória. Tudo isso é abordado. Quem é Allan Kardec, qual é a função dele no movimento espírita, as obras básicas, qual é o sentido das obras básicas, tudo isso é colocado aqui no introdução. Mas isso fica para a partir do 25º encontro que é estudado isso. Até o 24º é estudado, primeiramente, as questões de ordem dilemáticas,
quem sou eu, qual é o sentido da vida, por que existe o sofrimento, como posso me libertar do sofrimento, a nossa relação com Deus. Aí vamos trabalhando cada lei divina, as leis mais corriqueiras da nossa vida, e aí, por último, trabalhamos esse outro lado histórico. Isso é a introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita. Essa obra foi desenvolvida a partir de uma necessidade que os centros espíritas que implementaram o estudo reflexivo sistêmico nos centros, eles começaram a trabalhar, e o que aconteceu? As pessoas são muitas vezes convidadas pelos frequentadores, e aí elas pegam já um módulo que está sendo realizado. E aí pega o bonde andando. Então, o que nós, baseado na experiência, fizemos? Então, vamos criar um módulo introdutório que seja feito ininterruptamente no centro espírita para atrair essas pessoas, para que essas pessoas que querem estudar reflexivamente possam começar, ela pode começar em qualquer encontro que estiver, e depois ela conclui numa outra turma a parte inicial que ela perdeu, e assim ela vai acompanhar com mais eficiência os outros módulos. Não que não pudesse acompanhar, mas a prática nos demonstrou, principalmente no Centro Espírita Lar de Amor, no Caminheiros do Bem, onde o estudo reflexivo já tem sido desenvolvido, o próprio pessoal de Sinop, demonstrou-se na prática a importância de criar-se um módulo introdutório. E ele foi criado, está à disposição de todos que se interessarem. O segundo módulo, agora é o segundo módulo, mas é o módulo 1, depois do introdutório, é a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Como nós falamos, é estudado de forma sistêmica, reflexiva sistêmica, o conteúdo Deus, para que nós entendamos não apenas o que é Deus, como está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, mas como que nós nos relacionamos com Deus por meio das leis divinas e dos próprios atributos divinos. Então, toda a reflexão acerca de Deus e a presença de Deus em nossas vidas é trabalhado neste módulo. Se nós percebermos, todos os títulos, com exceção do primeiro, do introdutório, tem em nossas vidas. Por quê? É aquilo que nós falamos de manhã, é o quarto pilar. Se nós não trouxermos os conteúdos estudados para as nossas vidas, a transformação moral não acontece. Nós ficamos apenas no entendimento do que significa tudo isso, mas na hora prática dos dilemas, de lidar com os dilemas da vida, com as dificuldades da vida, nós não sabemos usar os conteúdos. Por isso que os conteúdos todos são refletidos no nosso dia a dia. Como que isso mexe comigo? Como que eu posso utilizar disso tudo, desses conteúdos, para me aprimorar intelecto moralmente? O módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Esse é um módulo muito interessante, porque ele estuda casos reais que foram extraídos de pessoas, claro, modificados os nomes dessas pessoas, para que nós estudássemos as leis divinas no ambiente profissional, como que nós podemos utilizar das leis divinas
na nossa profissão, porque tem muita gente que acha que lei divina é só no centro espírita. As leis divinas regem o universo inteiro. São leis morais que regem todas as ações do ser humano. Então, no nosso trabalho profissional, na nossa relação com os colegas, como que as leis divinas funcionam? Então, nós temos um caso estudado em 2 encontros, trabalhamos o aspecto profissional. Temos um caso de uma dinâmica de funcionamento de um centro espírita, como as leis divinas são aplicadas no trabalho voluntário. No trabalho profissional, no trabalho voluntário, são 4 encontros em que se trabalha o trabalho voluntário no sentido de que o trabalho espírita deve estar sempre em sintonia com as leis divinas na nossa consciência. É uma prática para que nós desenvolvamos as virtudes cristãs, verdadeiramente, não de faz de conta. Então, o que é caridade, o que é indulgência, o que é tolerância, todas as virtudes cristãs que nós somos convidados a desenvolver, que nós traímos, por exemplo, de mensagens belíssimas do Evangelho segundo o Espiritismo, e que estão colocadas em conjunto com o Livro dos Espíritos nesta obra, para compreendermos as leis divinas no trabalho voluntário. E por último temos a família. É uma família de um casal com 3 filhos, e aí a dinâmica da relação conjugal, a dinâmica da relação pais e filhos é estudada à luz das leis divinas. Como que nós podemos utilizar, por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade na família? São os últimos encontros deste módulo, o significado das leis divinas em nossas vidas. O terceiro módulo, que já está disponível em livro também, é a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Este módulo foi baseado basicamente no Evangelho de João. Tem várias questões do Livro dos Espíritos também, tem obra complementar, especialmente a Caminho da Luz de Emmanuel, mas ele quase que 80% foi composto com o Evangelho de Jesus, porque João coloca Jesus de uma forma que os outros evangelistas não colocam, de uma forma profundamente amorosa, muito próximo de nós. Então, várias passagens do Evangelho de João nós estudamos, inclusive a parábola, a única parábola do Evangelho de Jesus que João anota, que é a parábola do pastor e das ovelhas. Só João anota, e é a única parábola que ele anota no seu Evangelho. As outras todas estão em Marcos, Lucas e Mateus. E do pastor e das ovelhas, que Jesus coloca-se também como pastor de todos nós, simbolicamente, nós as suas ovelhas e ele o nosso pastor. E o objetivo deste módulo é trazer Jesus muito próximo de nós. É permitir que nós sintamos o Cristo não como aquele modelo e guia que está lá, longe de nós, mas como aquele realmente o modelo e guia nosso, mas que está aqui, junto conosco, pronto para nos auxiliar a nos vermos com mais verdade, com mais amor, com mais carinho. Esse é o grande objetivo desta obra. Ela está mais focada no terceiro pilar, no desenvolvimento das virtudes cristãs em nós mesmos. Na parábola do pastor e das ovelhas, nós fazemos a reflexão das ovelhas que saem para pastar, como as virtudes que nós somos convidados a desenvolver. As leis divinas que temos um compromisso de praticar, de amar e praticar, e as virtudes a serem desenvolvidas. Essas 3 unidades já estão disponíveis em livro. As demais estão disponíveis
apenas em videoaulas por enquanto, mas nós vamos ainda este ano lançar os módulos 4 e 5. O 4 é a influência dos Espíritos em nossas vidas. O objetivo desse quarto módulo é trabalhar tanto as influências obsessivas, quanto as influências dos anjos de guardas e dos espíritos protetores, conforme a questão 449 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas, em nossos atos? Sim, né? Influencia a tal ponto que são eles que nos dirigem, para que nós possamos perceber quem é que está nos dirigindo. Aqueles espíritos menos felizes que, por alguma inimizade nossa pessoal ou por alguma inimizade ao trabalho do Cristo, se acerca de nós para nos influenciar, ou se nós estamos realmente em sintonia com os nossos anjos de guarda, com os espíritos protetores, para realmente ver a vida de um ângulo mais amplo. O quinto módulo é o significado da imortalidade em nossas vidas. Nós trabalhamos aqui, aprofundamos a questão do espírito imortal, desde da sua criação como princípio inteligente, até a sua entrada no reino nominal. O Livro dos Espíritos aborda tudo isso, a individualização do princípio inteligente, que se torna ser humano, e adentra o reino nominal para trabalhar pela sua individuação, que é o seu movimento de aperfeiçoamento enquanto espírito imortal, para se tornar um espírito angelical um dia. O módulo 6 é o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. Nós buscamos no Livro dos Espíritos, em A Gênese, no Evangelho, todos os textos que abordam a reencarnação, e trabalhamos de uma forma sistêmica com esses textos para que nós entendamos o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. O módulo 7, o processo da desencarnação em nossas vidas. Excepcionalmente, o Livro dos Espíritos, ele consta em menor intensidade nesse módulo, porque nós adentramos de uma forma muito intensa no livro Céu e Inferno, porque o livro Céu e Inferno traz diferentes formas de desencarnação, diferentes níveis de espíritos, e é uma obra, a mais desconhecida do movimento espírita, é o livro Céu e Inferno. Então, 80%, talvez até mais, 90% desse módulo é o livro Céu e Inferno, para que nós entendamos o significado da reencarnação, o processo da desencarnação em nossas vidas. O módulo 8 é o significado das leis de liberdade, responsabilidade e causa e efeito em nossas vidas. Essas três leis andam juntas, então por isso nós englobamos tudo num único módulo, trabalhando o significado delas de uma forma bem prática e como que nós usufruímos das três leis: liberdade, responsabilidade e causa e efeito, e usamos a nosso favor e não contra nós, porque quando nós usamos mal a lei de liberdade, sem discernimento, nós nos afastamos das leis divinas, das outras leis, especialmente da lei maior, da lei de amor, justiça e caridade. E aí o resultado vai ser um efeito muito funesto para todos nós. O nono módulo é o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. Essa é outra dupla de leis que são indissociáveis, trabalho e progresso. Só se progride quando nós temos um amor muito profundo às leis do trabalho, e aí é trabalhado, especialmente o trabalho, não o trabalho material aqui, o trabalho íntimo de desenvolvimento das virtudes em nossas vidas. Todo esse material já tem disponível em videoaulas. Quem quiser já ir adiantando, o material está disponível no site do Projeto Espiritizar.
O 10º módulo é o significado das leis divinas nas relações sociais. Aqui nós trabalhamos, por exemplo, as guerras, a pena de morte, o aborto, a eutanásia, todos os dilemas que afligem a sociedade, como nos libertarmos disso tudo, criando uma sociedade. O foco desse módulo foi o capítulo sobre a lei de sociedade do Livro dos Espíritos. Como que nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais amorosa, mais caridosa, misericordiosa, trabalhando as mazelas que ainda existem em nossa sociedade. O 11º módulo é o significado da lei de adoração em nossas vidas. Neste módulo nós desenvolvemos um estudo sobre a oração e o significado da oração em nossas vidas, e fizemos estudo especialmente do capítulo sobre a prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos todas as mensagens do capítulo que fala sobre a oração, e estudamos alguns prefácios de orações que Kardec coloca no final do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando essa questão da lei de adoração, esse contato profundo que nós temos com Deus por meio da prece. O 12º módulo, o último, é o significado da lei de amor, justiça e caridade em nossas vidas. Para desenvolver tudo isso, foram 8 anos de trabalho. Nas terças-feiras, aqui na Federação, com exceção da primeira terça do mês, nós desenvolvemos esse programa em videoaulas. As obras vão sair oportunamente, como nós falamos. No livro Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, oferecemos as bases do estudo reflexivo, com base no método reflexivo consciencial. E oportunamente vai sair a obra, se Deus quiser ainda este ano, a obra O Método Reflexivo Consciencial. Em cada módulo focalizamos um tema, buscando aprofundá-lo de uma forma sistêmica nas obras básicas e no Evangelho de Jesus, formando um corpo de reflexões que traga para as nossas vidas um sentido, de modo que nos estimulemos a amar e cumprir as leis divinas e desenvolver as virtudes cristãs, visando a nossa transformação interior, como nós já falamos. Já temos 8 anos de aplicação deste programa, não apenas do Grupo Experimental da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, onde são gravadas as videoaulas, mas em vários centros espíritas de nosso estado, que o têm desenvolvido com muito sucesso, permitindo que os seus participantes compreendam o sentido da doutrina espírita em nossas vidas. O que temos observado na prática é o seguinte: a utilização do método reflexivo consciencial no estudo sistematizado torna-o um grande instrumento para a formação intelecto-moral do ser, de modo que as pessoas possam ampliar o conhecimento sobre as leis divinas, conforme recomendo as questões 619 e 627 do Livro dos Espíritos, para poderem lidar com os dilemas da vida. Então, utilizando de um gráfico, quando o estudo está focado em informações, como o próprio termo já indica, ele informa o ser. Ele é um estudo baseado em conceitos, foco no pensamento e no desenvolvimento intelectual. Se nós formos lá na orientação do Espírito de Verdade, é um estudo focado na instrução. Quando se foca apenas na instrução, você instrui as pessoas informando-as. Isso daqui funciona dessa maneira, isso aqui funciona dessa outra maneira, e as pessoas são informadas. Quando o estudo com o método reflexivo consciencial, porque o foco dele é nas leis divinas e na prática das virtudes, o amor e a instrução que o Espírito de Verdade recomenda, há a formação de caracteres. Como Allan Kardec, o Carlos também falou na exposição dele, ele diz que a educação é a arte de formar caracteres.
Então, formar o caráter do ser humano. Nós só vamos nos tornar pessoas de bem, como vimos na questão 619, quando nós investigamos as leis de uma forma cada vez mais reflexiva, para que nós tragamos as leis para dentro das nossas vidas. Na formação, o conceito tem como base os 4 pilares. Além do pensamento, nós somos estimulados ao sentimento. O que eu sinto do conteúdo que eu estou estudando. Isso acontece tanto na reflexão inicial, quanto na reflexão, na avaliação reflexiva ao final, para que nós possamos auscultar o que nós sentimos. Depois, no dia a dia, nós vamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Nós temos recomendado que os facilitadores estimulem as pessoas a trabalharem isso entre um encontro e outro. Aqui, às sextas-feiras, nós temos um grupo experimental que já tem 4 anos, né, Tiago? O grupo experimental da sexta-feira. Lá no Lar de Amor, tem quantos anos, Heitor, que tem no Lar de Amor? Você sabe? Lá no Lar de Amor, acho que tem 8 anos, que ele começou com o Lar de Amor, ainda era em frente ao Júlio Miller. Então, é um dos mais antigos. Começou juntamente com a federação, acho que na mesma época. Tem 8 anos de desenvolvimento. Começou ainda com o Afro, há muitos anos atrás. O objetivo é o desenvolvimento intelecto-moral. Então, o 4º pilar, que é a aplicação prática, vai favorecendo esse desenvolvimento que possibilita a transformação interior. Como nós falamos, todo método não transforma ninguém. Ele é um auxiliar no processo de transformação. Porque seria ilusão. Método reflexivo consciencial resolve tudo. Não é isso que nós estamos falando. Ele é um método que facilita a sistematização do conteúdo e nos auxilia na transformação. A transformação é por conta de cada um. Nós temos visto nos grupos de trabalho que têm desenvolvido o estudo reflexivo, nos vários centros espíritas. Cadê o Matheus? Como que está sendo no Caminheiros, Matheus? Amanhã você vai falar disso, da experiência lá no Caminheiros, né? Então, o grande objetivo é a transformação interior daqueles que estão trabalhando. Porque o grande objetivo do estudo reflexivo é o de nós realmente pararmos com a ideia de que é possível servir a 2 senhores. Que intelectualmente, a gente trabalha as coisas no centro espírita, mas continuamos tendo a mesma vida de sempre que nós gostaríamos. O grande objetivo é a transformação interior. Se isso não está acontecendo, é porque o estudo não está sendo reflexivo com base nos 4 pilares. A grande questão no estudo reflexivo com esse método é nos tornarmos seres conscienciais. O ser consciencial é aquele que realmente toma consciência das leis e busca amá-las para poder praticá-las. A abordagem sistematizada... Eu vou até 4, né? Deixa eu correr aqui, porque senão não vai dar tempo. A abordagem sistematizada e sistêmica permite o estudo dos assuntos contidos nas obras básicas, não de forma linear, sequenciada, mas pela focalização de temas específicos, utilizando de uma forma sistêmica os textos nos quais Allan Kardec trata do tema, tendo como obra referência o Livro dos Espíritos, por ser esta a base da codificação, conforme a orientação do próprio codificador. Nós já refletimos sobre isso. Essa modalidade de estudo tem um diferencial, pois possibilita a geração de conteúdos para os grupos de convivência fraterna para a educação integral do ser, modelo de grupos de estudos apresentado no livro Centro Espírita Promoção do Espírito Imortal. Isso permite que façamos estudos reflexivos e vivenciais, focados nas virtudes cristãs, de modo que possamos vivenciá-las integralmente em nossas vidas.
É fundamental que em nossas atividades nos centros espíritas, todos sejam convidados a refletir sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, abordadas pelo Mestre Jesus em seu Evangelho e por Allan Kardec nas obras básicas da doutrina espírita, de modo a senti-las em nossos corações, para podermos nos transformar em verdadeiros cristãos, praticando as virtudes ensinadas pelo Cristo. Então esse é o grande objetivo, também já refletimos bastante sobre essa questão. O estudo com método reflexivo consciencial tem como objetivo principal não apenas estudar os conteúdos, mas permitir que as experiências subjetivas das pessoas sejam expressadas nos encontros. Esse também é outro referencial que nós temos trabalhado. Entre um módulo e outro, entre um encontro e outro, melhor dizendo, as pessoas são convidadas a trabalhar o conteúdo nas suas vidas, no seu dia a dia. E aí, no encontro seguinte, os grupos que, pela nossa orientação, têm dado espaço para as pessoas colocarem daquilo que elas sentem. Não é assim, Tiago, que tem acontecido? E é um espaço muito interessante, porque a pessoa vem e coloca a sua dinâmica, aquilo que está acontecendo com ela, serve para outras pessoas do grupo e todos aprendem em conjunto. E é um aprendizado não apenas cognitivo, é sobretudo no nível do coração. Nós vamos ver com o depoimento que a Roberta nos mandou de Sinop, que isso é adequado para qualquer faixa de instrução acadêmica, para qualquer pessoa, porque o aprendizado acontece no nível do coração. Vejamos aqui num gráfico, só para ilustração, quando o estudo ele é apenas informativo, nós vamos aprender o que são e quais são as leis divinas. É importante isso? Muito importante. Porque o primeiro passo é trabalhar a nossa cognição, saber o que são as leis e quais são, como que elas funcionam, a sua dinâmica é muito importante. O estudo, pela nossa experiência aqui, com base no método reflexivo consciencial, ele tem um objetivo não apenas de saber o que são e quais são as leis, mas de, além disso, como amar e cumprir as leis. Porque, por causa do pilar, do terceiro pilar, o tempo todo nós somos convidados a amar a lei. Não saber apenas que existe a lei de justiça, amor e caridade, ou a lei de liberdade. Mas por que essa lei é importante? Como ela funciona e como que eu posso amar e praticar essa lei? Porque, como vimos na questão 614, ela existe para que nós sejamos felizes. Se ela existe para que nós sejamos felizes, é muito importante que eu ame e cumpra praticando essas leis por meio das virtudes. Para concluir a nossa exposição, nós vamos falar de 2 exemplos de aplicação do programa de estudo sistematizado, reflexivo, sistêmico, das obras básicas e do Evangelho de Jesus com o método reflexivo consciencial. Isso aqui foi uma grata surpresa, porque nós nem sabíamos da existência desses 2 grupos quando recebemos o e-mail da nossa Roberta. Aliás, quem recebeu foi o AF, que nos transmitiu. E é muito tocante o que ela fala. Vamos ler, porque o próprio texto já fala por si mesmo. Queridos amigos, a intenção desta carta não é de avalizar o projeto Espiritizar, nem tampouco o estudo sistematizado, reflexivo sistêmico das obras básicas do Evangelho de Jesus. Não temos tal pretensão. Mas sim de tentar expressar através de palavras as experiências que estamos guardando em nossos corações, da ação positiva e transformadora desta proposta em 2 grupos de estudo com perfis muito distintos. Há aproximadamente 2 anos, fomos convidados a trabalhar na divulgação da doutrina espírita junto às casas espíritas atendidas pela FEENTE Regional 16,
que atende a região norte do estado de Mato Grosso. Dentre as atividades que realizamos, baseados nas reflexões propostas pelo Projeto Espiritizar, uma delas foi e ainda está sendo muito especial, a de coordenar 2 grupos de estudo com a proposta reflexiva sistêmica. Confesso que, em um primeiro instante, a proposta desse estudo não era das mais confortáveis. Escutando inúmeras vezes que se tratava de um estudo muito profundo, que demandava um conhecimento consistente da doutrina e do Evangelho. Enfim, algo ainda distante para nós, e que amedronta a maioria das pessoas, e conosco não foi diferente. Em virtude deste medo, protelamos muito o início das atividades, sempre buscando uma crítica ao método, ao material de apoio, enfim, tentando buscar fora de nós um meio de ocultar o medo de não conseguir realizar a atividade como deveríamos. A verdade é que, após muito protelarmos, deu-se início ao estudo sistematizado reflexivo sistêmico em um pequeno grupo que acompanhamos em uma cidade de 4.000 habitantes, cuja influência das religiões mais tradicionais não permitia que o grupo passasse de 5 pessoas. E assim, demos início ao módulo 1. Nessa época não tinha ainda a introdução que saiu agora. Isso já tem 2 anos, essa carta. Demos início ao módulo 1, a presença amorosa de Deus em nossas vidas. A princípio com 5 pessoas, com encontros quinzenais. O perfil desse grupo era algo bastante incomum. Haviam dois participantes que tinham conhecimento espiritualista, mas não espírita. E os outros 3 estavam passando por algum tipo de problema pessoal, familiar, e buscavam ali algum tipo de consolo que não encontravam nas religiões que professavam. Com o passar do tempo, vimos o grupo subir de 5 para 17 participantes, grande parte deles encontrando ali respostas que nunca puderam receber sobre as suas indagações mais íntimas. Ao longo de mais de 8 meses de encontros, vimos algo realmente fantástico acontecer. Constatamos que realmente o estudo é muito profundo, como muitos nos alertaram, mas ele é profundo por tocar fundo na alma, independente do conhecimento doutrinário prévio. Espírito ou não, conhecedor ou não do Pentateuco kardeciano, falar sobre a presença de Deus em nossa vida, por exemplo, é universal. Fator relevante também nessa experiência diz respeito à aplicação da metodologia reflexiva para um grupo em que a maioria dos participantes possuem pouca ou nenhuma formação acadêmica formal. Com a proposta reflexiva, o tema dos encontros, ao invés de terem foco no conteúdo, estes passam a ser pautados no sentimento humano, em como a nossa vida, o nosso dia a dia pode ser reestruturado com a proposta terapêutica de Jesus, reafirmada por Kardec, e tudo de uma forma amorosa e consoladora, porém sem se abster da responsabilidade infringida pelo nosso livre-arbítrio. Assim, vivenciamos de forma muito intensa que os conteúdos trabalhados de forma reflexiva vão direto ao coração, independente da educação formal de cada um, aproximando, de certa forma, do que Jesus vivenciou ao ensinar o Evangelho aos mais humildes, sempre com temas e palavras que iam direto ao coração, sem esta didática estática que acabamos por inserir nos ensinamentos evangélicos doutrinários. Já o segundo grupo de estudo reflexivo apresentava um perfil bastante distinto do primeiro. O primeiro ponto de grande diferença diz respeito ao local do estudo. Diferente do primeiro, que ainda acontece em uma sala cedida por uma escola de música no município, já que nesta pequena cidade ainda não há uma casa espírita estabelecida, pelo menos no plano material, o segundo grupo se estabeleceu uma casa espírita tradicional no município de Sinop, que chega a ter 100 participantes em suas reuniões públicas. Com isso,
Dentre os aproximadamente 40 participantes deste grupo, todos são espíritas, muitos de longa data, e logo com conhecimento relevante das obras básicas. Além disso, o perfil de formação acadêmica também era bastante distinto, incluindo também bacharéis, mestres e doutores. A própria Roberta é doutora, professora da UFMT. Este fato, por si só, não torna ninguém diferente em termos evangélicos, mas somando a formação acadêmica ao conhecimento doutrinário prévio do segundo grupo, teoricamente, este estaria mais adaptado às técnicas pedagógicas. Fato é que, desculpe-nos o pleonasmo, mas tal diferença não faz diferença. Com o método reflexivo, o que era notório quando nossos estudos eram conduzidos com foco no conteúdo. Poderíamos aqui descrever inúmeros episódios que demonstram o que vivenciamos em nosso coração com a aplicação da metodologia reflexiva, mas vou me ater a um que nos marcou profundamente. Em certa oportunidade em que estudávamos o significado de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e que esse é o primeiro mandamento, uma senhora já com mais de 6 décadas de vida pede a palavra visivelmente emocionada e diz: meus filhos, há mais de 60 anos eu me culpo por não conseguir amar a Deus, pois não sabia como fazer isso. E agora vocês acabaram de me mostrar o caminho. Esperamos ter demonstrado um pouquinho do que é o método reflexivo consciencial em sua essência, de que sua aplicação em estudos evangélicos doutrinários ultrapassa as barreiras do conhecimento e atinge as bases do nosso sentimento e do nosso viver. Sabedores que somos ainda das nossas limitações, esperamos poder trabalhar por muitos anos na divulgação desta proposta. Muita paz, meus irmãos. Equipe FEENTE Regional 16, Vilmar Agostini, Evaldo Pires e Roberta Nogueira. Receber esse e-mail, né? Não foi carta, ela chamou de carta, mas hoje ninguém manda carta, né? A gente manda e-mail. Receber esse e-mail da nossa Roberta foi muito gratificante aos nossos corações. Toda a equipe que tem trabalhado com esse programa de estudo. Porque foi com esse objetivo que nós desenvolvemos tudo isso. O objetivo não era criar mais um programa de estudo para competir com os outros, nunca foi da nossa visão isso, mas de um programa que tocasse o coração, que realmente convidasse o estudante, o aprendiz, a trazer a doutrina espírita para dentro da sua vida. Um programa que facilitasse isso. E quando a Roberta nos manda esse e-mail, principalmente não no grupo de Sinop, porque isso nós já estamos acostumados, mas esse grupo da cidadezinha, que nem centro espírita tinha, pessoas que nunca ouviu falar da doutrina espírita, e pegam uma obra como a presença amorosa de Deus em nossas vidas, e mudam as suas vidas por isso. Um grupo que começou com 5, aumentou para 17. Os grupos de estudos costumam ser o contrário, começa com 17 e termina com 5. Lá, rapidamente, aumentou para 17. Por quê? Porque as pessoas começaram a sentir tanto, responder tanto às dúvidas delas, que elas foram chamando os parentes, os amigos: eu quero isso para mim, eu quero para os meus entes queridos. E hoje... Tem notícia de lá? Acabaram fundando um centro espírita na cidade. Como que é o nome da cidade mesmo? Não é Vera, não. É uma cidadezinha pequenininha. Não é Cláudia também, não. Santa Carmen, isso mesmo. É Santa Carmen. Eles acabaram, o grupo hoje virou uma casa espírita. Então, foi com esse objetivo que nós desenvolvemos esse programa de estudo, que está à disposição de todos nós, para continuidade do estudo sistematizado que a Federação Espírita Brasileira propõe, como uma proposta de
continuidade, porque o estudo sistematizado não é para ser feito com tempo contado. Allan Kardec coloca que a doutrina espírita é a ciência do infinito. E a ciência do infinito nós vamos estudar nessa encarnação inteira, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Então, o estudo no centro espírita não é para ser um programa de 2 anos ou de 3 anos, é para ser um programa do centro e contínuo. Termina um, vai para outro e vai para outro. Se a pessoa começa a estudar aos 20 anos e vai desencarnar com 80, são 60 anos estudando a doutrina espírita. E, com certeza, essa pessoa vai desencarnar bem melhor do que se estudasse 2 anos e passasse o resto dos anos sem estudar, achando que já sabe tudo. É importante lembrar da fala de Sócrates. Vejamos, um dos maiores sábios da humanidade disse isso. Um dos espíritos da codificação. Significa que Sócrates, naquela época, já era um espírito superior. Tudo que eu sei é que sei que nada sei. E muitas vezes nós estudamos 2 anos de doutrina espírita, já saímos arrotando conhecimento, agora já sei tudo. Não é possível. Então é fundamental que nós tenhamos essa ideia. Quanto mais se estuda, mais nós vamos aprender. O estudo reflexivo nesse programa, se for feito um encontro por semana, ele dura 7 anos. Um encontro por semana. Mas nós temos, os centros espíritas têm utilizado de fazer um encontro a cada 3, 4 reuniões de 1h30 para fazer um único encontro. Então, não importa o tempo, o que importa é estudar reflexivamente e esse estudo fazer diferença positiva em nossas vidas. Muita paz a todos, muito carinho. Amanhã de manhã nós voltamos para as perguntas.